meu coração. Pastor Rafael. Aplaude o Senhor agora com vontade, seus falsos. Tô brincando. Quem tá feliz nesse lugar, tá acabando o Legacy do ano. Quem tá feliz? Começa feliz, que daqui a pouco eu vou entrar na palavra, não sei se você vai terminar feliz, não. Pra gente não perder tempo, porque hoje a palavra tá muito grande, então já vou fazer alguns combinados, vamos? Primeiro deles, tentei fazer uma palavra pequena pra gente acabar no horário. Consegui? Claro que não, incompetente que fui. Tinha que talvez diminuir o número para não ler 500 mil versículos. Consegui usar poucos versículos? Porque fui incompetente de novo. Vou dar tempo para vocês abrirem todos os versículos para a gente ler tudo junto? Não. Você vai poder perder a atenção e ficar boiando naquele papelzinho que cai daqui? Claro que não, porque a gente não vai ter tempo para isso. E eu preciso muito da sua ajuda para a gente conseguir ir junto na palavra de Deus, porque o negócio vai pegar fogo. Então você está comigo nessa? Eu estava orando, e antes de eu começar, eu queria que a gente orasse, inclusive, por essa pregação de hoje. Será que você pode fechar os seus olhos? Senhor, muito obrigado nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que ainda vai fazer. Esse culto já estava escrito no seu livro, no seu calendário, na sua agenda e no seu tempo perfeito. E se o Senhor colocou hoje essa palavra para ser ministrada, que ela possa falar conosco, que ela possa nos confrontar e que ela também possa gerar o seu fruto e gerar em nome de Jesus a transformação, que ela venha ao nosso encontro não para adular, mas para confrontar e transformar em nome de Jesus, para sairmos daqui com a renovação de mente, com a transformação, com a mudança total e com também um novo olhar, uma caminhada mais santa, pura e reta e que agrada ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Duas coisas antes para vocês entenderem o contexto dessa pregação. Primeira delas, semana passada a gente teve o culto deep em inglês e a Ksenia pregou sobre a armadilha da comparação. Achei mais bonito em inglês, trap of comparison. Ficou tão chique na hora que ela falou, mas ela podia falar qualquer coisa, mas ficou tão bonito o tema em inglês que ali eu já abri o coração só por causa do trap. Bonita essa palavra, né? Trap. Armadilha, que negócio chique. Comparação, comparison. Olha que negócio, não é mais... Comparação, já é triste. Comparison, bonito. E ela arrebentou a gente falando sobre os perigos da gente se comparar com o outro, fazer essa carga injusta sobre nós é uma desvalorização com a obra de Deus na nossa vida. Beleza, palavra maravilhosa. E quando eu olhava do ponto de vista mais natural, falando tipo assim, qual que era a minha ideia para esse culto hoje, eu até tinha comentado isso com o Gabriel um dia, que o desejo no meu coração, o desejo Rafael, era que esse mês fosse um mês de falar de gratidão, retrospectiva, balanço do ano, visão, foco, sabe essas coisas bem de dezembro? Que é em dezembro que dá o desespero, que ninguém bateu meta nenhuma, que a gente nem sabe onde estão os alvos de oração desse ano, que aquele papelzinho que a gente pega na virada do ano, a gente já assumiu, aí você acha só no fim do ano na Bíblia. Sabe aquelas coisas assim? É a cara do fim de ano? Foi o que eu imaginei. E orando por esse culto, Deus colocou muito forte no meu coração da gente continuar falando sobre armadilha. E hoje nós vamos falar de uma armadilha que é prima da comparação e a armadilha do orgulho. E é engraçado que falar de armadilha do orgulho, falar do orgulho propriamente dito, eu já vou te contar que eu fiquei meio perdido. Então se você ficar perdido, não tem tão mal assim porque eu fiquei. Porque é uma coisa tão difícil, tão complexa, que ela demandaria muito tempo para falar sobre o orgulho. Ok? Então a gente não vai conseguir falar tudo sobre o orgulho. Mas o orgulho é uma coisa que tem que ser abordada por quê? E aí foi engraçado que orando sobre isso, Deus colocou muito sobre o meu coração. A gente termina o ano querendo viver um ano diferente, com a meta de ano novo, com a realização do ano e tudo, mas quantos projetos que Deus colocou no seu coração não foi alcançado pelo orgulho? E é engraçado que quando a gente fala de sonhos, metas, prazeres, visão, o que Deus está colocando no meu coração, seja lá o que for, a gente tende a querer olhar para questões externas, ambientes externos, e não é capaz de olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós somos os maiores responsáveis pelo nosso fracasso. Mas atenção, não vai ser uma palavra motivacional hoje, tá? Mas eu quero que você perceba que você tem essa capacidade de se analisar e dar o nome dos piores pecados no seu coração, começando pelo orgulho, por exemplo?
Você é capaz de se analisar, ao invés de falar que você é vítima de um estado, de uma vida, de uma família, seja lá o que você quiser falar para justificar a sua melancolia, você é capaz de olhar e falar, na verdade o nome disso é orgulho, por exemplo? E aí eu, conversando sobre isso, eu fui tentar buscar a definição de orgulho e eu fiquei perdido. Porque eu fiquei perdido e fiquei revoltado. Porque hoje em dia, não sei se você sabe, para eu preparar um estudo, por exemplo, preparar uma pregação, eu estudo bastante, sabe? Bem aplicado, bem nerd, quer estudar bastante. E hoje em dia, além de estudar a Bíblia, tudo, eu vou ver o que diz na internet, sites, definição, dicionário, tudo. E fui nas inteligências artificiais para perguntar qual que era a definição de orgulho. E me deparo com o momento que estamos vivendo, que o ChatGPT queria me provar que tinha orgulho bom. E eu falei, olha, você está abusado. Antigamente você falava que você era imparcial. E aí eu, para testar ele, falei, mas não existe orgulho bom. Ele, bom, não é bem assim. Eu falei, olha, a máquina atrevida agora quer debater comigo. Eu falei, essa malcriada. Isso aí, gente, você fica atento. Para daqui a pouco o computador falar, não vou fazer porque eu não quero que você me tratou mal de manhã. Sabe assim, ó. Você pensa como é que você fala com o ChatGPT. Toma cuidado. Trata ele com carinho, que vai que ele revolta. Ele vai que puxa a lista de quem tratou ele bem, quem tratou mal, e você está lá na lista dos culpados. Então, dica. E aí eu comecei a falar, não existe orgulho bom. E está tão complicado falar de orgulho, que hoje em dia, para desenvolvimento pessoal, nós estamos atribuindo que orgulho pode ser uma ferramenta boa para desenvolvimento humano. Até aquilo que era mal, que era perverso, e nós vamos ver na Bíblia a palavra do Senhor que ela diz sobre o orgulho, Satanás conseguiu de algum modo muito sutil falar, não é tão mal assim ser orgulhoso? E por que eles vão fazer isso, por exemplo? A criança cresce tão humilhada, tão sofrida, que ela encontra que o remédio para a dor dela, que hoje ela é insegura, frustrada, indecisa, ao invés de falar, você tem um problema de autoestima e de identidade, nós vamos falar, a solução para esse seu probleminha vai chamar orgulho. Começa a ser muito orgulhoso do que você fez. Começa a se orgulhar dos seus feitos. Tá vendo que a gente troca um mal por outro? A gente só coloca um vício no lugar do outro, a gente só tira um ídolo e coloca outro ídolo no lugar. Vocês estão conseguindo perceber comigo como que o orgulho é uma armadilha tão sutil que até hoje em dia falar mal do orgulho é complicado. Que daqui a pouco vai falar, não é bem assim, Rafael, porque olha, se você for olhar bem aos olhos da inteligência emocional, o orgulho é uma ferramenta essencial. E eu tô te falando, o ChatGPT começou a brigar comigo, falando que isso era uma ferramenta. E aí eu, para testar ele, falei, me diga então quem ensina sobre esse assunto. Fulano de tal e tal. Eu falei, mas eles ensinam isso, seu palhaço? Ainda está puxando, que fonte é essa? E aí eu fui ver na Bíblia, nossa fonte de fé e prática. Então, já que eu descobri que não estava muito fácil eu perceber o que era orgulho, temos que já é o início e vamos para a Bíblia. Romanos 12, versículo 3, vai dizer assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo isso a todos vocês. Não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Esse versículo sai, Romanos 12:1 vai dizer, apresentem a Deus o vosso, se apresenta a Deus como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então a expressão de adoração a Deus é uma entrega racional da nossa vida. No versículo 2 fala, e falando disso, não vivam no padrão do mundo, vivam uma mudança, como através da transformação da mente. Quando você é transformado, você experimenta a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E no versículo 3 ele diz isso, eu falei do culto racional e falei da transformação da mente, por isso, pela graça de Deus, para quê? Para que vocês não se pensem além do que devem pensar. Mas ficou estranho, ficou tipo, ok, não pensem além do que devem pensar. Isso é subjetivo. Até onde eu devo pensar? É subjetivo, não concorda comigo? E aí ele dá o critério. Pensem moderadamente. Moderação é tudo que você coloca com equilíbrio. E aí, orgulho é exatamente o oposto disso. Toda vez que você olha para si mesmo de forma além do que você deveria, toda vez que você se avalia e se enaltece além de uma posição moderada, você está sendo o quê? Gente, o tema da palavra me ajuda. Orgulhoso. Eu falei que ia ser difícil, Priscila, eles não conseguiam falar, eu dei a deixa assim, ó. Meu Deus, vamos lá, voltando do começo. Quando você se olha de uma forma melhor, quando você se sente melhor do que você realmente é, você está sendo o quê? Ah, obrigado, demos nome.
Então você começa a perceber que esse orgulho é essa autoexaltação, é essa capacidade de você se colocar acima do que deveria. E aí você começa a perceber como que isso é assim, um tanto quanto complicado, que a vida está constantemente te fazendo querer se sentir superior a alguém. Eu não sei você, mas eu peco no orgulho a cada 10 segundos. Se eu vivo em sociedade, não está fácil. Se eu ando de carro, está muito difícil. Se eu respiro, está difícil. Se eu ando de transporte público, está complicado. Aí eu entro no meu trabalho, falo meu lugar seguro, mas vai vir alguém. Vai vir alguém. E vai ser lá a minha ferramenta de mostrar quanto que eu estou falhando no orgulho. Aí você fala, beleza, não tem mais o que falhar. Aí você vai mexer no computador, máquina. Aí você começa a julgar o quê? Que sistema burro, que sistema incompetente. Alguém além de mim julga os sistemas públicos que você tem que fazer algum processo aqui em Portugal? Eu mexo com o sistema o dia inteiro. Que ódio que dá, que você pode apertar um botão só, ao invés disso você tem que apertar 10. Já fiz o quê? Julguei o TI, julguei a equipe, já julguei a terça parte da terra. Aí você fala, não, Rafael, você já falhou miseravelmente. Vamos agora ficar calado, não vamos fazer nada. De repente você começa a fazer o quê? Você está se julgando. Aí quando já não sobrou ninguém para você mirar, você mira em quem agora? Em você mesmo. Aí você fala, nossa, como é que sua respiração te irrita, Rafael? Nossa, como é que você está se irritando? Alguém mais passa por umas guerras de orgulho assim além de mim? Gente, confesso, eu estou me expondo aqui com maior humildade. Obrigado. A Bíblia também vai dizer, Provérbios 16, 18, que a soberba ou o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então o orgulho ele já tem um destino, qual que é? Queda, ruína. 1 João 2,16 vai dizer, 1 João 2,16 vai dizer, porque tudo que há no mundo, João 2,16 vai dizer, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Orgulho, não há hipótese no mundo de ser bom, porque ela não vem de Deus. Não há uma hipótese do orgulho ser a solução do seu problema quando ela não vem de Deus. Ela é uma resposta humana, falha para uma queda da natureza. E é pegar uma queda e colocar no lugar de outra queda. Não é solução. Até aqui está todo mundo de acordo? Entendemos que o orgulho é se sentir melhor e o orgulho vai te derrubar? Combinado? Aí eu fui ver na Bíblia e comecei a entrar num segundo dilema. Porque como recurso literário, como qualquer autor, nós não vamos repetir palavras. Lembra quando na escola a professora falava, use os sinônimos, não coloque várias vezes a mesma palavra, e às vezes ela começava... Eu estudei em colégio da Polícia Militar, então as professoras tinham um dom de usar aquela caneta vermelha do Quinto dos Infernos e ficar te humilhando na caneta vermelha. Alguém mais passava por isso? E as minhas circulava, marcava, e elas gostavam de evidenciar, sabe? Cada vez que usou a mesma palavra, por exemplo, chuva, 3 vezes... Não, chuva é só uma vez. Você pode colocar chuva, pode colocar uma queda d'água, você pode colocar uma garoa, ou uma resposta da natureza para quando a alma sobe o vapor das não sei o que, acontece não sei o que lá. Da mesma forma, a Bíblia vai fazer isso. E a Bíblia vai dar alguns diferentes nomes para o orgulho, como ele se manifesta hoje em dia. Tem estudos que vão dizer que tem mais de 20 formas, 26 formas, 24 formas. Eu não peguei toda a lista, não vou ter tempo para falar de 24 formas de orgulho. Mas eu peguei aquelas que a Bíblia mais fala e que são mais perceptivas hoje em dia. A primeira dela vai se chamar soberba. E soberba vai ser o mais comum na Bíblia. Você não vai ver talvez tantos versículos com orgulho, mas vai ver muitos com soberba, que é basicamente a mesma coisa. Soberba é esse sentimento de superioridade. Eu sou melhor que os outros e eu não preciso me rebaixar ao nível de ninguém. Eu sou superior a todo mundo. É uma manifestação muito... o orgulho é a raiz e a soberba é essa motivação mais obscura que o orgulho vai manifestar, que é, eu sou superior e ponto final. Daqui da soberba, por exemplo, vai ter pessoas rígidas, pessoas insensíveis, pessoas que não acatam, pessoas que não servem, pessoas que não submetem, é porque a soberba vai manifestar de alguma forma ali. Até aqui combinado? Outra palavra muito grande para que vamos falar de orgulho, e aí eu me boto no mesmo lugar, chama-se arrogância. E o probleminha de 2025 é a arrogância.
Porque a arrogância já é uma expressão do orgulho. Nós temos que separar o que é sentimento e o que é expressão. O orgulho é muito um sentimento. Às vezes você pode parecer ser muito humilde, mas é extremamente orgulhoso no seu coração. Combinado? A arrogância já é uma expressão do orgulho. Você está demonstrando. E é justamente, eu até fiz uma tabela aqui. Assim que eu achar essa tabela, pelo amor de Cristo, está aqui. Arrogância, expressão ativa e ofensiva de superioridade. É a maneira como o orgulhoso trata os outros, exigindo respeito ou atenção indevida. É um comportamento de quem quer impor suas ideias, desqualificando as dos outros. Quantas vezes você, para ser aceito e ouvido, foi arrogante e impôs que a sua opinião é melhor que a do outro? Se eu começar a fazer a minha lista, eu já estou desqualificado aqui, só hoje, se bobear. Não, com certeza hoje. Pensando bem mesmo, hoje já me tiraram do sério logo pela manhã. Sabe um desafio que eu tenho? Tem que repetir a mesma coisa 30 vezes. Alguém tem esse desafio além de mim? Confesso, gente, para eu não me sentir tão mal. Meu colega de trabalho me pediu uma coisa ontem, de manhã, para ele não me cobrar. Eu dei para ele, falando, já estou fazendo, mas aguarde, por favor. Deu 30 minutos, ele me procurou, falando, queria te lembrar para você fazer o seu trabalho. Quando eu respirei bastante fundo, tive que pensar como é que eu diria em inglês ainda, que é mais difícil, porque em português rapidinho você solta. É bom falar inglês, você pensa muito para falar. Você não sabe nem xingar em inglês, então você tem que procurar palavras para descrever sua emoção. Gente, ótimo para domínio próprio inglês. Você pensar no que você tem para falar e descobrir que não tem palavras tão pesadas igual você teria no brasileiro, mano, você nem peca. Você nem peca. Eu falo pro meu amigo, eu falo, sua sorte é que você não fala português. Se você falasse português, a briga ia ser bom. Mas em inglês eu vou falar o quê? Come on, bro. Que graça tem. Qual é que é, meu irmão? Vou chegar, hey, bro, you can't do that. Mano, passa medo você falar isso. Don't do that, my friend. Passa algum medo? Por exemplo, em português, velho, não me faz raiva não. Viu que já botou a respeito? Em inglês, don't make me angry, bro. O cara riu da minha cara o dia que eu falei isso. E eu queria que ele ficasse com medo de mim. Ele riu de mim. Gente, em inglês é humilhação de manhã, de tarde e de noite. E quando você não acha as palavras que você quer dizer, e aí você perde a paciência e você nem responde, porque você não sabe nem o que vai dizer. Não, estou testando, estou aprendendo a engolir tanta coisa. Transformador. Dica. O arrogante, ele vai ser assim, ele vai impor o que ele quer dizer. Você gostando ou não, você tem que ser aceito, engolido. É aquele povo que fala, você vai ter que me aceitar. É do meu jeito e ponto final. É sim porque sim. Estão percebendo que, por exemplo, isso parece, inclusive, com educação familiar? Ah, porque pai e mãe pode ser muito orgulhoso, sim. A Bíblia vai dizer, Tiago 4,16, sobre arrogância. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Pretensão pode ser um sinônimo de orgulho, de arrogância. Um outro, que já não precisa falar, é aquele povo que fere com os olhos. Cadê os altivos daqui? Que o olhar de nojo, de deboche já diz tudo. Gente, eu estou levantando a mão para tudo, velho. Você se confessa junto comigo. O altivo não precisa dizer nada. O seu olhar já te condena. A sua cara de nojo, de deboche, de não é possível, sério. Ai. Os adolescentes de plantão, vamos falar do olhar dos adolescentes ou a gente guarda para o culto Rocket? Guarda para o Rocket, né? Porque o adolescente não olha com esse olhar de, ai que saco. Nunca. Vocês nunca fazem isso. Ai, fala sério. Nossa, nada a ver. Nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso com o líder de vocês, não na cara dele, né? Você esperou ele virar. Nossa, esse pastor Gustavo, ai que sem noção. Nossa. Ai mãe, sério? Nossa mãe, nada a ver, eu só fui para um shopping. Só cheguei meia-noite, mãe. Nossa, nossa, minha mãe é tão quadrada. Não acontece não, né? É que é na adolescência que manifesta. A altivez já começa lá, ó. Se não é quebrado na adolescência, na vida adulta vira um demônio.
que acompanha, que você tem que libertar. Porque é lá na adolescência que tem que alguém falar, abaixa o tupete. Eu tinha uma pastora no Brasil que ela gritava com a gente, assim, ó, a gente tentava chegar a tirar, às vezes a gente endemoniava, assim, sabe, a gente chegava meio doido e queria chegar batendo de frente com os pastores, eu falava, qual é que é? Ela olhava com a gente com um olhar, mano, sabe o que descia a lágrima no mesmo segundo? Você dava o tupete e de repente você via ela te olhando e a lágrima já começava a descer, já ia falando, me desculpa, mas sem querer. E aí, quando não era com ela o problema, quando era com alguém do lado, ela também não tolerava, não. Ela marcava reunião dentro da salinha que tinha lá, dos kids, cheio de rato, pra gente quebrar o pau. E sabe o que ela fazia? Entrava na sala, não precisava de leve trás, não. Ela fazia. Porque você está falando de fulano, e fulano está falando de não sei o quê. E no reino de Deus isso aqui é coisa do capeta, não tem lugar no reino de Deus assim, não. Vocês vão quebrar o pau agora, vai todo mundo se resolver, e no fim, só sai depois de ter pedido perdão, orado, amado e engolido o seu ódio. Se ficar com ódio, volta pra sala. Não, gente, era quebrar pau todo dia. Eu tinha uma amiga que chamava Rafa. É Rafaela. A gente brigava dia sim, dia também. Mano, sabe, toda vez que ia ter que resolver, era dois. O Washington e a Rafaela. Era sempre os mesmos que eu tinha que ir lá resolver. Mano, sabe, assim, que você começava a ter preguiça. Fala, olha, Rafaela, eu vim de novo. Te pedir perdão, pelo mesmo motivo. A gente se abraçava, chorava, orava. Dava uma semana que a gente estava fazendo. Sendo arrogante, orgulhoso, altivo. A altivez vai estar em Salmo 101, versículo 5. Ao que as ocultas calunia, ou seja, ao que nas escondidas fala mal do próximo, a esse eu destruirei. Então, quem que vai destruir aquele que fala mal dos outros nas costas? Deus. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. É muito bom falar do Deus de amor e de misericórdia e de graça, mas vamos falar do Deus que não suporta a altivez? Vamos falar do Deus que não tolera esse seu olhar nojento e o meu olhar nojento? Vamos falar do próximo? Vocês estão entendendo comigo, gente? Está dando certo? É que a palavra hoje não é aquelas palavras muito inspiracional de 20 passos. Não tem assim 20 passos. Hoje eu só quero dar o nome dos negócios mesmo. E aí você fica na crise que eu fiquei, vai embora chorando e se resolve depois, atendimento pastoral, terapia, libertação, algum dá certo. Vamos falar desse que eu... Provérbios 13, 10. Da soberba só resulta contenda. Nós vamos falar dos barraqueiros, vamos? Vamos falar dos barraqueiros um pouquinho? Quem aqui já falou a frase, eu nunca falei? Você acha que eu vou ter dito essa frase? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas 10 para não me tirar da briga? Quem já falou essa frase? Vamos dar nome? Orgulho. Porque da soberba só sobra o quê? A contenda. Se for falar no século 21, dos arrogantes só sobra o barraco. Sabe aquela pessoa que você tem preguiça de conversar com ela, que você sabe que vai dar uma briga? E você sente preguiça de ir lá trocar uma palavra que você fala, tudo que eu disser vai virar uma briga desnecessária? E sabe por que isso acontece? Lembra, orgulho, superioridade? O orgulhoso vai entrar numa briga e vai ceder? Vai? Não, porque o orgulhoso está certo. Ele é o melhor. Ele já previu todos os cenários. E o orgulhoso vai dizer, você nem precisa dizer isso, que eu já sei o que você vai dizer. Quem já disse, eu sei o que você vai dizer, levanta a mão além de mim. Você nem precisa dizer, eu já sei. Olha, além de orgulhoso, agora é adivinho. Estamos trabalhando com macumba dentro da igreja, eu não estou sabendo. Pegou a bola de cristal e agora você senta para discutir com a esposa e fala, não precisa dizer não, mulher. Você está errada. E aí ela vai querer se justificar, não precisa dizer. Porque você vai dizer isso, ela vai dizer a mesma coisa, provavelmente. Mas deixa ela abrir a boca dela e falar, para você engolir pelo menos o seu orgulho e deixar a pessoa ter o direito de verbalizar. Que ditadura é essa que só você tem direito de opinar? Imagina, gente, sabe que a gente não pensa? Eu vou entrar nisso daqui a pouco, mas a gente não pensa na relação com Deus, a gente não pensa que Deus poderia ser o primeiro a ser orgulhoso. Porque Ele sim pode ser. O cara é perfeito, é o ser, é o Deus, é o Criador, é o que você quiser dar nome, mais perfeito, sem defeito, dono disso aqui tudo. A gente é criação dele. Com uma palavra ele te dissipa, evapora, você some. Os outros lá atrás decidiu pecar, ele mandou uma água para levar todo mundo. A gente não aprende, não.
O Deus mais perfeito do mundo, sabe o que ele faz? Ô filho, você pecou, vem cá de novo. Te abraça, te ama, lava com sangue, de novo, e de novo, e de novo. Mas ele não pode ser orgulhoso, não. Mas você pode, né, Deus? Porque você é Deus, né? Para julgar e sentenciar o outro e já definir o fim da vida dele. Vamos para o próximo? E é justamente, olha, nem lembrava. Sim, não lembrava que estava nessa ordem. Salmos 10, 4. O ímpio, na soberba do seu rosto, não busca a Deus. Todos os seus pensamentos são, não a Deus. Isso quer dizer que, para o orgulhoso, sabe o que ele é? Ele é o próprio Deus da vida dele. Mas aí, vamos entrar em acordo, porque essa eu sei que você... Vou até beber água, só um minuto, tá? Agora é quando você me diz, não, isso eu não faço. Espero que ninguém aqui acorde falando, eu sou Deus. Porque isso é transtorno de personalidade, isso é doença, nós temos que tratar. Eu acho que aqui ninguém acorda falando, eu sou Deus. Se você acorda falando que você é Deus, você me procura que eu quero te ajudar, porque você não está bem. Não, sério é um mesmo, você não está bem, a gente ajuda. Mas sabe o que é isso aqui? Você não acorda falando que você é Deus, mas você julga, sentencia, define o que é o pior e o melhor para a sua vida, reclama de tudo, amaldiçoa tudo, define quem está certo e quem está errado. Isso é característica de Deus. Sabe por quê? Vamos voltar lá em Gênesis. Qual que foi a razão? Qual que era? Tinha duas propostas. Tinha duas possibilidades e uma escolha, né? Ou o homem ia ter vida eterna, ou ele ia ter o quê? Conhecimento do bem e do mal. Deus disse que conhecer o bem e o mal daria morte. E quando ele vem para tirar o homem, ele fala, o homem não pode ter vida eterna, porque ele já tem uma coisa que só nós temos. Ele conhece o bem e o mal. Por que ele diz isso? Ele fala, porque na hora que ele comer, ele certamente será como Deus. Então ele já disse, só falta uma coisa para ele de fato ser Deus. Meio caminho ele tem, conhecedor do bem e do mal. Sabe o que isso quer dizer? Moral e ética não foi feita para todo mundo discutir. Moralidade é subjetivo, não é? Concorda comigo que moralidade é subjetivo? Estava conversando com um colega meu de trabalho nepalês, fui oferecer carne de boi para ele e esqueci completamente que no Nepal também era hindu e a vaca é adorada e eu mandei comer vaca. E eu pensei, ele vai me matar. E eu estou aqui para respeitar a cultura do homem, não quero entrar nessa discussão, não. Percebam comigo como que a moralidade é subjetiva para brasileiro, para cristão. A gente tem problema em comer carne de boi, comer uma picanha? Mas para eles tem. Mas é engraçado que para até os cristãos, alguns vão comer porco, outros não. Já não tem uma subdivisão da moralidade dentro do mesmo grupo? Então você está vendo que isso é subjetivo? E aí o que você faz com a sua moralidade? Você julga que se o outro não é moralmente igual a você, ele é imoral. Então a partir desse momento, todo ser humano se torna julgador. E ele se torna um Deus definindo o que é certo ou errado. Daí que vai nascer guerra, discórdia, contenda, tudo. Então ele está dizendo que o homem quer ser como Deus, é justamente nisso. Quando você toma o governo, o controle, e de alguma forma o que você sabe é melhor do que o que Deus sabe, você se tornou o que nessa história? Deus, e Deus se tornou seu servo. Não é mais Deus, a sua vontade seja feita, é Deus, faça isso. Quantas orações a gente tem feito hoje de forma orgulhosa? Porque a oração, se a gente for ver o modelo de oração de Jesus no Pai Nosso, ele vai deixar claro, ele exalta, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, ele chama o reino de Deus, convida a soberania de Deus, já começa um ato claro de quem é o soberano, o reino tem um rei, então vem o rei com o reino, logo que daí vai, seja feito o quê? A vontade dele. O que Jesus se dignifica a pedir é o pão. O sustento. O resto, a vontade é de quem? De Deus. Mas hoje as nossas orações são como? Deus, o Senhor tem que fazer isso. Senhor, faça isso. Porque o Senhor promete, o Senhor declara que isso tem que acontecer. Aí começa a dar ordem no Deus. Aí quem que se tornou Deus nessa história? Mas sabe como é que isso é tão ignorante? Que você está julgando uma fração da história e está definindo o resto da sua história. Deus, o Senhor tem que me dar este carro, porque a sua palavra diz que eu tenho direito ao melhor dessa terra. A mesma palavra diz que a gente tem que padecer. Então, se a gente for entrar nesse contexto, você pede também as dores,
você virar Marte, ser crucificado, sofrer, esmurrar o corpo. Então você pede o pacote completo. Mas se você não quiser pedir o pacote completo, seja inteligente. Talvez Deus não te dê o que você quer no seu espírito altivo e orgulhoso, porque está te livrando do mal. Você já pensou por esse lado muito simples? Você está julgando a sua vida pelo hoje, que você não sabe o dia de amanhã. Você está julgando o que você viveu até agora e definindo que daqui para frente, e isso é o melhor, está dizendo, Deus, eu sei mais que o Senhor. Não dá, aí por isso tem frustração, término, divórcio, acidente, morte, raiva, briga. Por quê? Tudo virou Deus da própria vida. Concordam ou discordam? Gente, vocês não estão aqui, concordam ou discordam? O que acontece com o orgulhoso? Provérbios 29, 23 vai dizer, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Então a primeira coisa que acontece com o orgulhoso, ele é destruído, abatido. Fica tranquilo, você que é orgulhoso, assim como eu, se a gente não tratar. Fica tranquilo, nossos dias estão contados. Ok? Isso está na onde? Na Bíblia. Não estou jogando praga. Provérbios 29, 23 diz que a soberba do homem o abaterá. Não é Deus que está te castigando, não. Você próprio está cavando sua sepultura. Só chega um dia que você pula dentro dela. Ok? Obadias 1:3 vai dizer, a soberba do seu coração te enganou. Segunda coisa que acontece com o orgulhoso, ele constantemente é o quê? Enganado. E isso é muito simples. O soberbo já julgou, já sentenciou quem é bom, quem é mal, e é enganado. Às vezes você descarta um que era bom, às vezes você pega um que era mal, às vezes você é enganado, persuadido. Terceira coisa com o que acontece com o orgulhoso, Provérbios 11:2. Quando vem a soberba, chega também a desonra. O orgulhoso, ele vai sofrer duas coisas. Ele vai desonrar e ele vai ser desonrado. Então, cuidado. Honra é uma palavra muito bonita que tem que voltar a ser dita. Eu concordo, gente. Concordo que nós temos que ter prudência, sabedoria. Não pode haver abusos e excessos na honra, ok? Não estou dizendo que nós temos que sair agora de forma cega, ignorante, saindo honrando toda a liderança e vendendo sua alma, seu rim, seu sangue, fazendo pacto com Deus. Não estou falando nada disso. Combinado nesse assunto? Repete combinado nesse assunto. Combinado, obrigado. Só porque depois sai também o corte e fala, pastor de igreja bolsonarista, de não sei quem, fala que tem que beijar o pé do apóstolo. Não estou falando nada disso. Só estou te ensinando que honra é uma coisa muito bonita, que ela vai te ensinar constantemente sobre humildade. Porque não é fácil honrar, não, gente. E é mais difícil honrar aquele que você não gosta. E é mais difícil honrar honrar aquele que você discorda. Mas honra é sinal de humildade. E é um ótimo remédio para o orgulho. E o pior de tudo que acontece com o orgulhoso está em Salmo 138:6. O Senhor está longe dos soberbos. O pior problema que acontece com o orgulhoso, ele fica longe do Senhor. Sem você perceber, você já não está mais se relacionando com Deus. E talvez você não se relacione com Deus, mas está dizendo muito de Deus. Talvez você prega de Deus o dia inteiro, mas você só não está perto dele. Porque o Senhor não se mistura com o orgulho. Ele não tem nem lugar para entrar. E como vencer o orgulho, eu poderia falar 3 características. A primeira delas seria satisfação no Senhor. Por quê? Orgulho se sente superior a todos, concorda comigo? Sai da posição de superioridade, coloca Deus no lugar superior, e a partir de agora tudo que Deus fizer é o quê? Lucro. Então você está o quê? Satisfeito. Fez sentido ou não fez? A partir de agora você começa a testar essa satisfação. E a satisfação, ela é muito parecida, mas não é igual com a gratidão. Por quê? Vamos pensar num prato de comida para falar a palavra satisfeito? Gratidão. Obrigado que você fez essa comida para mim. Às vezes nem é a comida que você gosta. Obrigado pelo gesto de amor. Entendeu o que é gratidão? Obrigado. Mas talvez você vai comer, foi grato, mas você fala, nossa, eu comi e não foi suficiente. Comi e continuo com fome. Se você repete a comida, você fica o quê? Satisfeito. Entenderam a diferença? Satisfação é estar completo, pleno, cheio. Gratidão é reconhecer o ato e agradecer por isso. Então essas 2 características, elas são muito importantes. Passa a partir de hoje para testar o orgulho, para domá-lo. Comece a agradecer por tudo, até aquilo que você não gosta. Começa a cessar as críticas por um momento. E não estou falando que crítica é errado, mas cessa ela para ensinar o seu espírito, domar
o seu espírito e a sua alma e começa a agradecer tudo que acontecer. Seja bom, seja ruim. Você começa com o tempo a perceber que você está se colocando no lugar certo. Não acima e nem abaixo. E a satisfação começa a falar, Deus, o Senhor não me deu hoje, já me basta. Não preciso de mais. O que o Senhor me deu hoje é o suficiente. Você vai se espantar que talvez aí vai nascer a sua prosperidade. Talvez aí nasça a sua riqueza. Pela sua satisfação no Senhor. Porque você já não persegue um outro Deus. Você persegue um único Deus, que é o único Senhor que você deveria seguir. E Ele te acrescenta o que for necessário. E a última, que essa é o melhor remédio, vai estar em Provérbios 11:2. Quando vem a soberba, chega também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Tiago 4:6 vai dizer, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. E o remédio melhor para o orgulho chama-se humildade. E aí veio a última coisa que me pegou no meu estudo. Porque eu até o dia de fazer essa pregação pensava que humildade, eu descobri que eu aprendi errado. E aí antes de eu falar, alguém pode gritar assim, vamos tentar aqui, eu preciso que você participa. O que vocês acham que é humildade? Me conta. Nossa, que bom, igreja participativa, yes, obrigado Deus pela igreja que participa. Se botar no mesmo nível, vai. Eu vou apontar, vai Abner, me fala o que é humildade. Pensar no bem dos outros, uma boa definição. Não se sentir melhor que o outro. Vai, minha filha. Honrar os outros. Meninas, aqui ó, trio, menino e meninas. O que é humildade? Ser simples. Sorrir e balançar a cabeça, ser humilde. O que é ser humilde? Não, fala mais alto, meu filho. Pedir ajuda. Priscila, o que é ser humilde? Servir. Júnior, o que é ser humilde? Tá, mas esse só me repetiu. O que é ser humilde? Se humilhar. Eu descobri. Quem aqui falou pedir ajuda? Sabe o que eu descobri? Eu até ter feito estudo, imaginava que humilde era se rebaixar, se colocar no nível do outro, ok? Foi isso que eu aprendi. Ser humilde, se humilhar. E é daí. Mas a melhor definição de humildade foi que eu comecei o texto dizendo, não se considere melhor, seja moderado. O que a palavra humildade vai trazer, vai denotar? O sentido de que você não se considera suficiente e bom demais. Você prefere ir para um lugar de humildade, onde você depende do outro e precisa do outro. É uma relação de amor e de corpo de Cristo tão sobrenatural que o humilde, ele vai começar a dizer o quê? Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de duas pessoas nessa equação, de Deus e do meu próximo. Não há hipótese para que você seja isolado. Você nunca vai estar no lugar que você já é suficientemente bom e que não precisa de ninguém. Você sempre vai depender de duas pessoas no caminho da humildade, de Deus e do próximo. E uma outra palavra parecida com humildade, que a Bíblia vai dizer em Efésios 3, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Humildade vai caminhar lado a lado com submissão. São dois gestos de não só você se colocar numa relação de que você precisa do outro, e a submissão é um ato muito difícil, muito doloroso, de não só precisar de alguém, mas falar, eu entendo que eu preciso de alguém acima de mim a qual eu me submeto. Eu estou te dizendo que você tem que agora ser subordinado de alguém? Eu estou te dizendo que você tem que ser humilhado por alguém? Eu estou te dizendo que você agora precisa depender emocionalmente de alguém? Eu estou te dizendo que a partir de hoje você tem que prestar conta da sua conta bancária para alguém? Mas estou dizendo que você não é bom caminhar sozinho. Não é bom ficar sem ninguém. E é muito bom você ter alguém para treinar o seu orgulho também. Falar, eu preciso de você, não só que você é meu irmão, mas pessoa que está acima de mim, seja líder, pastor, chefe do trabalho, psicólogo, mentor, terapeuta, coach, seja quem você tiver superior, pai, mãe. Submissão é o gesto de você domar o seu orgulho e falar, você que está acima de mim merece a minha honra e o meu respeito. E a você
eu digo sim, eu digo ok, e até se eu tiver que discordar, e se eu precisar me posicionar diferentemente, que é permitido, eu me posiciono num lugar de respeito e de honra. Porque você nunca vai se sentir que você é superior a alguém. Você se considera de forma moderada. Fez sentido? Você percebe como é que isso é um remédio? Porque não é fácil. É muito difícil depender e é muito difícil submeter. E é mais difícil ainda você depender de alguém que é pior que você no seu julgamento e depender de um líder que sabe menos que você. Queria te convidar a ficar de pé pra gente orar, para encerrar esse culto. Eu realmente falei que não ia ser uma palavra convencional, que você ia sair daqui com passos, estratégias, aplicação prática. É mais uma pregação de trazer à luz situações difíceis que a gente tem que domar e que o Espírito Santo pode te revelar mais ainda. Isso aqui é só uma abertura de uma porta que, se você tiver fome e sede de mais de Deus, você vai falar: Deus, me esquadrinhe e vamos tratar isso. Porque eu ouso dizer que todos nós, em algum nível, em alguma área, nós temos problema com orgulho. E eu não consigo achar que nenhum de nós não tem problema com orgulho, porque o orgulho se manifesta de infinitas formas. E sabe que é o problema do orgulho? É que ele vai ter uma outra característica, que às vezes você não é naturalmente orgulhoso. Na verdade, ninguém é naturalmente orgulhoso, mas talvez você constrói o orgulho com o tempo. O orgulho pode ser muitas vezes proteção. Pode ser muitas vezes um lugar de... Eu falei pra vocês não prestar atenção no papel, gente. Eu vi vocês tudo desfocando o papel descendo. O orgulho, às vezes, você cresceu de uma forma até muito humilde, você nunca teve problema, mas a vida te amassou e te bateu, que você começa a se tornar orgulhoso para se proteger de mais dor. Levanta muros de proteção. Não se relaciona, não se doa, não se envolve, não ouve, não pede ajuda, resolve tudo sozinho, porque foi aprendendo que no caminho da humildade não estava tendo o fruto que você esperava. Então você vai por um outro caminho que às vezes dá um resultado, com muitas aspas, que te agrada mais. Então você precisa se sondar, porque talvez você cresceu e sua mãe falava: esse menino é tão humilde, mas com o tempo você aprendeu que se você se entregar, você vai ser traído. Se você se relacionar, você vai ser frustrado. Talvez você foi de fato frustrado. Talvez você ouviu que se você não se impor no seu trabalho, você não vai conseguir nada. Talvez você, mulher, ouviu que se você não for firme, imponente e não depender de nenhum homem, você sempre vai ser rebaixada. Talvez você, mais novo, aprendeu que se você não chegar no trabalho impondo, você vai ser atropelado pelos mais velhos. Satanás está a todo custo tentando lançar a natureza dele. E vai ser dito em Isaías: ele é o próprio orgulho, porque fala que ele decidiu o querubim. Aí vamos dizer que é ou não é, mas é fato, tem que ser ele. Não era o rei da Pérsia que estava no Éden. A Bíblia vai falar de 4 personagens no Éden: Adão, Eva, Deus e a serpente. Só teve 4 naquela história. E fala que ele olhou e falou: eu sou melhor. Então ele quer colocar a natureza dele, porque o que ele disse para Eva? Deus está te dizendo que você não pode ser igual a ele? Ele lança já a semente do orgulho. Então Satanás vai te tentar a todo custo criar o orgulho de você, dentro de você. E cabe a gente estar alerta e repreender e fugir e aceitar o preço da humildade, que é muito mais amargo. Não estou te dizendo que com a humildade você vai lucrar, não. Não estou te dizendo que com a humildade você vai ter vantagens. Você se prepara para ter mais perda do que lucro. Se prepara, mas durma com a consciência tranquila que você está sendo semelhante a Cristo. Que Filipenses 2 vai dizer que ele foi esse homem, humilhado, transpassado, esse homem que, sendo Deus, não usurpou querer ser igual a Deus, mas aceitou a condição humana. E a consequência, e a atenção, não é os humilhados que vão ser exaltados, eu brinco isso, mas é quem se humilha, quem vai para esse lugar de humilhação, esse sim, Deus no justo tempo traz exaltação. Mas também não quer dizer que agora não. Jesus vai ser exaltado no fim da vida dele ministerial, quando ele volta para o céu, que fala que agora, ele no mais alto lugar, no trono, agora o joelho dobra e agora a língua confessa. Então tá vendo que a exaltação que ele recebeu não foi a exaltação que você talvez vai imaginar? Mas essa é a natureza de Cristo. E essa é a natureza que gera salvação, que gera conversão e que gera transformação. O orgulhoso só quer atropelar o outro.
Mas o humilde está mais preocupado em colocar o outro lá em cima. E é por isso que isso transforma o mundo. E um humilde pode mudar todo lugar ao redor. E é por isso que não vou te ensinar como você vai conquistar o ano que vem. Não me interessa. Me interessa que se você entrar no que vem orgulhoso, você vai cair de novo. Engole o seu precioso orgulho e vai pedir ajuda, vai pedir socorro, vai pedir conselho, vai se relacionar, vai se envolver, vai ser amigo, vai ser próximo. Para de chegar na igreja igual um muro azedo, que ninguém é bom para conversar com você. Para de achar que todo mundo é burro. Para de achar que todo mundo ao seu redor, ninguém pode conversar com você. Ah, é porque eu sou tímido. Dá o nome certo às coisas. A pessoa não é digna de falar com você. Isso é orgulho. Para de ser orgulhoso no seu casamento, de não conseguirem concluir uma conversa sem transformação. Faz um recapitulando do seu último ano de briga no casamento. Quantas discussões terminou com uma solução? Ou quantas terminou com desistência? Se terminou com desistência, é porque um foi orgulhoso. Porque os dois não conseguiram chegar junto. Um teve que desistir para dar certo. O outro foi tão orgulhoso que um falou: desisto, não vai chegar a lugar nenhum, eu desisto, eu quero dormir em paz. Feche os seus olhos para nós orarmos. Senhor, eu te agradeço nessa noite por essa palavra, por esse confronto do alto. Deus, eu nem posso ser hipócrita, porque eu sei que essa também é minha luta. Mas pelo menos nós nos alegramos sabendo que à medida que nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e nos posicionamos, nós sabemos que uma nova história é escrita, é construída. Então Deus, nos perdoa de quem nós fomos até agora. E Deus, nos transforma para que não sejamos mais os mesmos. E nos faz ser luz. Nos faz ser modelo irrepreensível. Nos faz ser modelo de boas obras, padrão de boas obras. E nos faz ser o vigilante das nossas vidas e ajudar o nosso irmão também, para que ele não caia no orgulho. Não deixa que nas nossas rodas, nos nossos ambientes haja espaço para isso. Porque o fim é contenda, o fim é destruição, o fim é discórdia, o fim é humilhação. Pelo contrário, nos coloca na posição de humildade, de amar o irmão, de olhar para ele com os olhos de amor e falar: meu irmão, eu preciso de você do meu lado, eu quero você do meu lado, eu escolho abrir o meu coração, eu escolho expor o meu coração e me relacionar e me conectar. O Senhor não nos deixa cair na armadilha do orgulho. É satânico, é diabólico, é maligno. Deus não nos deixa ser confundido, enganado, derrubado, derrotado. Não nos deixa, Senhor, ser confundido pelo maligno. Senhor, nos ajuda. Se for para começar 2026, ao invés de construir 25 mil metas, planos, conquistar riqueza, nos ajuda a percorrer um alvo, uma meta, em ser humilde e refletir a natureza de Cristo em nós. Nos ajuda, Deus, a engolir, a humilhar a nossa carne, a se submeter à sua mão, a se sujeitar ao Senhor, a dizer: sim, Senhor, eu te obedeço, Pai. Dizer para o Senhor: só o Senhor é o meu Deus, só o Senhor é o meu governador, só o Senhor é o Senhor legítimo da minha vida. E a olhar para o nosso próximo e falar: meu irmão, a você eu também me sujeito, eu me submeto, eu me rebaixo para te servir. Eu vou para um lugar de servo, eu vou para um lugar de submisso, eu vou para um lugar de quem serve, de quem honra, de quem te eleva, de quem te ajuda a crescer. Eu não te uso para crescer, eu te faço crescer. Eu te sirvo, eu te dou o meu melhor. Senhor, põe esse coração em nós, porque foi esse o coração do Senhor. Esse é o coração do Senhor. Senhor, transforma a nossa mente para olhar para uma autoridade, para uma posição de autoridade na nossa vida e submeter, parar de chegar no trabalho e ser sempre aquele que afronta, que é altivo,
altivo com o superior. Ensina-nos a respeitar os nossos superiores, a obedecer os nossos chefes, a honrá-los, mesmo que eles não tenham comportamentos que nos agradem. Nos ensina a honrá-los. Nos ensina a honrar a nossa liderança, a honrar cada homem e mulher de Deus que o Senhor tem colocado para nos discipular, para nos apacentar, para nos pastorear. Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda o que nós somos, muda, Senhor, a nossa forma de olhar. Tira, Senhor, esse olhar arrogante, esse olhar altivo dos nossos olhos, do nosso rosto. Tira, Senhor, esse olhar maligno, essa expressão facial de nojo, de indiferença. Muda a nossa forma de reagir. Tira as palavras maldosas e arrogantes da nossa boca. Espírito Santo, seja o nosso alerta. Nos traz constrangimento, nos traz quebrantamento, nos traz nojo. Quando nós fizermos algo que desaprova, que o Senhor não aprova, algo que desagrada ao Senhor, traz em nós esse quebrantamento, esse arrependimento imediato. Se for preciso, nos humilha, Deus, para que nós não sejamos altivos e achar que nós somos o Deus da nossa vida. Mais ousado ainda, se eu preciso, pode tirar tudo, Deus, para que o orgulho não seja o Deus da nossa vida, para que os nossos olhos voltem para o Senhor. Se a única forma de te ouvir for essa, o Senhor tem liberdade para tirar as coisas, para tirar tudo. É muito melhor perder tudo e ter o Senhor, do que chegar no céu e ouvir: eu nem te conheço. A gente não quer chegar no céu e ouvir o Senhor falando: tira esse de perto de mim, que esse eu nem conheço. Queremos ser vistos pelo Senhor e queremos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra comigo e participa. Queremos ouvir do céu falando: nesse filho eu amo, nesse filho eu tenho prazer. Queremos alegrar o seu coração e queremos refletir o seu coração. Queremos mostrar um padrão de excelência, e é o padrão do reino, o padrão do rei. Porque isso vai ser uma oportunidade de dar glória ao Senhor. De quando alguém nos perguntar: por que você é assim? Fala: é porque essa é a natureza do meu Pai. Queremos refletir a sua glória. E queremos ensinar uma geração, não com altivez e não com palavras, mas com testemunho, com comportamento, com atos. Que a identidade da nossa igreja, da nossa família, seja essa identidade de humildade. Que os jovens, os adolescentes sejam servos, honrem os mais velhos, honrem a igreja, sirva a todos, se submeta, ame, proteja, guarde, ajude, se entregue, se doe. Que na escola, Deus, o comportamento seja diferente. Os professores já não vão ser mais humilhados, julgados, criticados, serão respeitados e honrados pela posição deles. Que o Senhor nos ensina a honrar, não porque a pessoa ela é digna, porque nós julgamos, porque o Senhor nos ensina a submeter e a honrar. O Senhor nos ajuda hoje a sair daqui totalmente diferente, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. O desafio é esse. Talvez esse é um dos mais difíceis do seu resto de ano, do seu início do novo ano. Mas eu te aconselho, não sai disso. E coloca irmãos do seu lado para ser seu fiscal. Pede ajuda. E antes de eu ir embora, eu não posso deixar de orar também. Se existe alguém aqui nessa noite, e eu vou orar por você especificamente. Mas se tem alguém que está aqui hoje também, que estava longe dos caminhos do Senhor, que estava afastado e hoje quer voltar para a presença do Senhor. Se tem alguém aqui assim, que você levante a sua mão, que eu vou orar por você. Se tiver alguém aqui antes de você ir embora, você levante a sua mão agora, que agora é a hora. E a outra coisa também, então, é que nós vamos estar aqui
eu e minha esposa, os líderes, eu quero te conhecer. Você que é a primeira vez na nossa igreja, você que também está vindo, mas está distante, está assim, fugindo. Que hoje já seja o dia também de você se conectar e se relacionar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para acabar esse culto. Senhor, obrigado pela sua palavra, que transforma, que liberta, que muda, que mexe no nosso coração, que nos renova, que revoluciona a nossa maneira de pensar. Nos guarda, volta para casa, abençoa os que já estão nas casas. Que em nome de Jesus possamos ter um fim de semana sobrenatural, abençoado, ungido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Você de casa, que o Senhor te abençoe. Queremos te receber aqui em um dos nossos cultos, em nome de Jesus.